Olá, pessoal. Nós iremos apresentar o seminário proposto na disciplina de Obras de Terra e Enrocamento pelo professor Tiago Bonjardim, do Cefet-MG Campus Curvelo, e nós iremos falar sobre o método de estabilidade conhecido como método de Jambu. Nossa equipe é composta pelo Euler, pelo Igor, por mim, Júlia, pelo Paulo Sérgio. A disciplina docente, como eu já havia comentado, né, Obras de Terra e Enrocamento e Tiago Bonjardim, respectivamente, e nós estamos no semestre do Ensino Remoto Emergencial 2021.2. Aqui um breve índice da nossa apresentação. Primeiro nós vamos introduzir sobre o método, falar um pouco sobre o objetivo dele, apresentar a revisão bibliográfica, que nela nós vamos descrever sobre o método de Jambu generalizado e simplificado, demonstrar o exemplo prático e concluir. Bom, para introduzir, como a maioria das pessoas já sabe, né, a estabilidade de taludes é um aspecto que requer constante estudo e inovações na área. E a análise de estabilidade de taludes, ela usufrui de métodos que vão possibilitar a avaliação das condições de equilíbrio da massa de solo no estado de ruptura iminente, ou seja, eu preciso desses métodos para estudar as condições que o talude se encontra para que ele não chegue a deslizar e provocar acidentes. E assim, né, destruir vidas e ocasionar desastres. E no caso da ruptura em superfícies não circulares, nós temos o método de Jambu, e ele vai ser dividido em simplificado e generalizado. Bom, o objetivo do método é avaliar a possibilidade de ocorrência de escorregamento de massa de solo presente em talude natural ou construído. Então, esse método ele vai auxiliar, né, a avaliação para manter a sustentação do talude, evitar que ele entre em colapso. Aí, falando um pouquinho sobre o método de Jambu generalizado, por meio do equilíbrio de forças horizontais, Jambu, ele definiu esse método e ele satisfaz as equações de equilíbrio. Além disso, a massa de solo ela é subdividida em fatias infinitesimais e o equilíbrio de forças e de momento em cada fatia é realizado. Aí aqui, como demonstra a figura 2, nós temos a representação dos esforços na fatia, onde B vai ser a largura da fatia, S o esforço resistente cisalhante, W o peso da fatia, N o esforço normal à base da fatia, U a função da poropressão, X esforço lateral cisalhante à lamela, esforço lateral perpendicular à lamela, e o alfa é o ângulo que demonstra a inclinação da fatia. Dentro desse método, por meio do equilíbrio de forças horizontais, o Jambu vai definir o fator de segurança. E o fator de segurança ele é descrito aqui pela equação 1. Conforme vocês podem ver, a maioria das incógnitas, elas se repetem com as que foram demonstradas anteriormente. E aí, de novo, aqui a gente vai ter o ângulo φ, que é o ângulo de atrito interno do solo, e esse parâmetro N-alfa, que é um parâmetro que depende da geometria da fatia. E o parâmetro N-alfa, ele é descrito pela equação 2, conforme representado na tela, que também, a maioria das incógnitas já foram mencionadas, e esse parâmetro, ele é utilizado aí no cálculo do fator de segurança no método de Jambu generalizado. Olá a todos, eu sou o aluno Euler Henrique. Eu vou falar um pouquinho sobre o método de Jambu simplificado. Ao contrário do método generalizado, esse método surgiu para poder diminuir os esforços computacionais exigidos pelo outro método que é muito mais rigoroso, sendo os cálculos realizados para o método simplificado cálculos mais simples que também dá a condição de obter o fator de segurança dentro deste método. O método de simplificado, ele é também aplicado a taludes homogêneos, conforme a gente ilustra aí a figura 3. No entanto, quando temos as situações de superfície tipo concha, esse método não vai apresentar resultados satisfatórios. Ainda nesse método simplificado, a gente pode afirmar que os efeitos das forças cisalhantes interlamelares são incorporados ao cálculo por meio de um fator de correção F0. Esse fator de correção F0 ele é definido a partir de algumas comparações
entre os fatores de segurança obtidos pelos métodos simplificados e também pelo método generalizado. O cálculo do fator de segurança ele é feito por meio dessa equação 03 apresentada em tela, onde o F0 representa o fator de correção, que é função da relação entre a profundidade e o comprimento da superfície de ruptura, Dzinho sobre L, e também dos parâmetros de resistência, que vão ser explicados na figura do próximo slide. O N-alfa é um parâmetro que depende da geometria da fatia e que também pode ser determinado pela outra equação que vai ser representada à frente. O alfa é a inclinação da base da fatia. Esse alfa vai estar sendo variável entre menos 90 e 90 graus. O P representa o peso médio por unidade de largura. O, a poropressão média da base da fatia. O ET, o empuxo da água na trinca existente. E, por fim, o W, que também representa o peso da fatia. Aqui representa a figura que a gente extrai os valores de F0 para serem substituídos nas equações, que ele depende diretamente da relação Dzinho sobre DL. Então, de acordo com essa relação, a gente analisa o gráfico e faz a retirada do valor de F0 para ser inserido na equação. E essa é a equação 04 que traz para a gente o cálculo do parâmetro N-alfa. Existem situações que pode ocorrer a inexistência de água na trinca do talude, ou seja, o ET vai ser zero. Assim, nós podemos também admitir que as fatias vão ter a mesma largura, sendo constantes os pedacinhos infinitesimais, e a equação do fator de segurança pode ser reescrita de acordo com o apresentado na equação 05. Agora eu vou estar apresentando aqui um exemplo prático, né? Que é a apresentação do talude para análise. Esse exemplo ele foi retirado do livro base Soil Strength and Slope Stability, e ele retrata a falha de um talude vertical escavado para a realização de uma obra de um porão de 2 andares, né? Em questão, a gente utilizou aí como o método de Jambu para fazer a análise da estabilidade desse talude. Então, e a gente vê a apresentação do talude em análise, né? Esse talude era constituído por um material do tipo argila, né? O P específico era de 120 PCF, a coesão do solo era de 1050 PSF e o ângulo de atrito φ era igual a 0. No entanto, a gente fez a conversão desses valores para o sistema SI, para a apresentação aqui no exercício. No caso, o P específico passou para 19,2 kN por metro cúbico, ao ser convergido. A coesão passou para 50,27 kN por metro quadrado e o ângulo de atrito φ permaneceu como 0. Aqui a gente tem uma tabela resumo das propriedades do material, né, no sistema que foi proposto no exercício, e à direita aí do sistema, as unidades no Sistema Internacional de Medidas. Então, para o cálculo de obtenção do fator de segurança, foi utilizado a fórmula apresentada aí no slide, em que F seria o fator de segurança, o N0 é o número da estabilidade, esse número é um número extraído do ABO, que eu vou mostrar à frente aí, C é a coesão do solo, o gama, o P específico ou peso unitário da massa, e H a altura da escavação que foi utilizada. Para a obtenção do número da estabilidade, a gente utiliza esse ábaco, né, que foi retirado do apêndice A do livro de referência do exercício. Como a gente está falando de um talude em 90 graus, para a obtenção do número de estabilidade, você faz referência aí, no caso, do ângulo de 90 graus, rebatendo ele na curva do gráfico. Quando a gente faz esse rebatimento desse número 90 na curva do gráfico, a gente obtém um valor de aproximadamente 3,83. No caso, quando a gente faz aí os cálculos do fator de segurança, a gente obtém aí o valor de 1,004, né? Esse valor representa para a gente fisicamente que o talude ele não vai romper, no entanto, não é um fator de segurança adequado para a execução de uma obra.
tendo em vista aí que a gente estudou que o fator de segurança normalmente empregado é 1,5, mas a gente pode afirmar que o talude ele não iria ficar desestabilizado. Concluindo, o método de Jambu permite analisar a estabilidade de um talude, admitindo superfícies de ruptura de formas diversas, possuindo ainda o método simplificado, que diminui os esforços computacionais exigidos pelo método rigoroso. Entretanto, recomenda-se também sempre a verificação por meio de outros métodos de estabilidade de taludes, tendo em vista que o método de Jambu tem alguns problemas de convergência, tendo então que realizar uma aplicação cautelosa de seus estudos. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Agradecemos pela oportunidade e atenção.